Bom dia, alma. Respira, com calma. Talvez hoje você nem saiba muito bem como tá se sentindo. Só sabe que tem alguma coisa fora do lugar. Não dói exatamente, mas também não vibra. Sabe como é? Tá tudo meio neutro. Vem, já pegou seu café? Seu chá? Senta aqui e vamos trocar essa ideia. E olha, não tem nada de errado com você. Nada mesmo. Às vezes, a vida faz isso com a gente. A gente entra num modo automático que parece até protetor, tipo um modo avião emocional. E quando percebe, já tá ali, meio no piloto, meio no escuro, só seguindo. Acorda, corre, trabalha, resolve, dorme e repete. E vai indo, vai dando conta, vai funcionando. Mas será que estamos vivendo? De verdade? Falamos pouco sobre essa anestesia emocional que a rotina traz. Tem um lance meio sutil que ninguém fala. A rotina, por mais necessária que seja, tem um jeito meio traiçoeiro de roubar da gente. A sensibilidade. É como se, para dar conta de tudo, a gente fosse se blindando por dentro, diminuindo o volume do sentir para aumentar o da produtividade. Já sentiu isso? Você até responde o que te perguntam, até dá risada num meme. Mas parece que tem um vidro entre você e o mundo. Você vê, mas não sente de verdade. E o pior é que essa anestesia não é seletiva como a gente gostaria. A dor fica abafada, mas o amor também. A raiva se esconde, mas o encantamento também. A gente vira alguém que funciona bem, mas não vibra. E aí, aos poucos, vai se criando uma espécie de dormência emocional. Como se os sentimentos tivessem sido embalados a vácuo. Estão ali, mas a gente já nem sabe como abrir esse pacote. Você sente isso também? Já teve dias em que se olhou no espelho e pensou, cadê eu? Sabe quando você vai se afastando de alguém, sem nem perceber? É tipo isso que acontece, mas com a gente mesmo. E esse distanciamento não chega fazendo barulho, não tem anúncio nem sirene. Começa assim. Ah, agora não dá tempo. Depois eu penso nisso. Agora não dá pra sentir isso aqui. E quando a gente vê, já não sente mais vontade de pensar em nada mesmo. Nem vontade de sentir, nem de escutar o que tá lá dentro. Você já se pegou assim? Aí o silêncio começa a tomar conta. Mas não aquele silêncio gostoso que acalma, que limpa. É outro tipo. É o silêncio que sufoca, que isola. E aos poucos, a gente vai achando que isso é o certo, que isso é ser maduro, que sentir demais é fraqueza, que viver com o coração exposto é perigoso demais, né? Mas me diz uma coisa, que tipo de vida é essa, onde o coração precisa se esconder para sobreviver? Porque viver escondido por dentro, para mim, é sobreviver. Não é viver de verdade. Mas a alma dá pequenos sinais de que você precisa começar a sentir de novo. Mesmo quando a mente diz que tá tudo ok, o corpo entrega, a alma sussurra. Você sente aquele vazio, mesmo com tudo aparentemente certo. A comida já não tem o mesmo gosto. A música não mexe mais tanto assim. Você se irrita fácil, ou então se sente cansado por qualquer coisa. E às vezes nem consegue mais chorar. Ou então, chora o tempo todo, mas nem sabe explicar por quê. Já sentiu isso? Nem sempre é depressão. Nem sempre é ansiedade. Às vezes, é só a alma pedindo ar. Pedindo espaço, pedindo para voltar a sentir, sem filtro, sem julgamento, sem medo. Voltar a sentir é um caminho, e começa devagar. Não é de um dia para o outro que a gente quebra esse automático, mas é possível. E começa de um jeito quase bobo, parando para respirar com intenção, para prestar atenção no que está sentindo agora, mesmo que não saiba dar nome, para colocar a mão no peito e perguntar: o que tá vivo aqui dentro hoje? E às vezes a resposta é nada. E tá tudo bem também. Porque só de perguntar já é um começo. Você lembra da última vez que chorou assistindo um filme? Ou que sentiu arrepio ouvindo uma música? Ou aquela vontade súbita de abraçar alguém só porque sim? Essas coisinhas simples que parecem pequenas são sinais de que o sentir ainda tá aí. Só tá guardado, esperando você abrir espaço de novo. Você tem sentido sua própria vida? Ou só tem feito ela acontecer? Tem sentido prazer nas coisas simples?
Ou só tem riscado tarefas do dia? Tem sentido você aí dentro? Ou tá se sentindo meio ausente de si? Se quiser, compartilha nos comentários. Qual foi a última coisa que te fez sentir de verdade? Talvez essa troca aqui te ajude. E ajude alguém que tá no mesmo barco que você. Aos pouquinhos, a gente vai voltando. Pra dentro. Pro agora. Pra sentir. E olha, apesar de tudo, tem uma notícia boa aqui no meio disso tudo. Ainda dá tempo. Sempre dá. Porque o sentir não é uma habilidade que a gente perde. É mais como uma chama que foi ficando baixinha, quase apagando, mas que nunca deixou de estar acesa. Ela só precisa de vento bom, de espaço, de presença. É como um idioma esquecido, sabe? Quanto mais você pratica, mais volta a entender. E mais você começa a se entender também. Mas reconexão não vem na marra. Não é tarefa para riscar na listinha. É um processo. E ele pede gentileza, ele pede intenção. Então aqui vão algumas formas simples, mas potentes, de começar esse caminho de volta para si. Não é nenhuma fórmula mágica, tá? Apenas práticas de bem-estar que eu já fiz. E percebi mudanças muito positivas. Por isso trouxe para vocês hoje. Comece pelo corpo. O corpo é o primeiro a perceber quando a gente se afasta da alma. Respira fundo, mas sentindo de verdade o ar entrando e saindo. Coloca a mão no peito, sente o coração batendo. No banho, repara na água, na temperatura, no toque. Faz uma automassagem no rosto, nos ombros, com presença. Sai para caminhar sem meta, sem fone, só para se ouvir andando. O corpo é a ponte. Cuida dele com intenção. Vai para a arte. Mesmo que você ache que não é criativo, a arte não julga. Ela acolhe. Pinta, escreve, dança, canta desafinado. Escuta uma música que te faz chorar ou te faz sorrir do nada. Faz uma playlist só com músicas que marcaram momentos bons. Escreve cartas que nunca vai enviar. A arte desentope a alma, mas pode deixar que ela abra a represa com jeitinho. Busca o silêncio, o de verdade, não o de deixar pra lá. Silêncio não é ausência, é espaço. Desliga um pouco os estímulos. Sai da tela. Deita e fecha os olhos sem obrigação de meditar ou acertar. Só sente. No começo, pode parecer incômodo, eu sei. Mas o silêncio é onde mora aquela voz esquecida. Aquela que sussurra. Ei, tô aqui. Se entrega à natureza, como quem reencontra um velho amigo. Toca a terra com as mãos. Encosta numa árvore como quem pede abraço. Fica olhando o céu de bobeira, sabe? Há quanto tempo você não faz isso? Sente o vento no rosto, o cheiro da chuva, o calor do sol. A natureza não exige nada da gente. Ela só ensina na calma como é viver sem cobrança. Tenha conversas de verdade, com você e com os outros. Às vezes a gente precisa dizer em voz alta aquilo que já está guardado há tempo demais. Fale com alguém de confiança. Busque uma terapia se achar que é o momento. Fale com o espelho. Isso também ajuda. O importante é deixar a alma falar um pouco também. Ela anda calada há tempo demais. Crie pequenos rituais diários. Uma vela acesa no fim do dia. Um chá quente em silêncio. Uma prece, uma afirmação, uma intenção. Esses gestos simples dizem para sua alma: eu tô aqui, eu me importo, eu tô voltando. Voltar a sentir às vezes dói um pouco. É como sair de um quarto escuro e encarar a luz forte do sol. Dá aquele choque nos olhos. Assusta. Dá vontade de correr de volta pro escuro conhecido. Mas depois, você lembra como é bom ver o mundo com cor de novo. Você lembra como é bom se ver. E não, você não precisa resolver tudo agora. Nem forçar alegria onde só tem silêncio. Nem se exigir respostas para tudo. Só precisa se lembrar com carinho que ainda tem vida aí dentro. Tem alma, tem sentimento, mesmo que escondido, mesmo que tímido. E isso já é um começo lindo. Agora me conta, você tem se sentido vivo por dentro? Ou tá só funcionando no automático? Qual foi a última coisa que fez você se emocionar de verdade? Pode ser uma cena, uma música, um cheiro, um abraço. Se quiser, comenta aqui. Vamos trocar.
Porque talvez, só talvez, sua história ajude alguém a lembrar que também pode voltar. E esse movimento de volta é sagrado. Leve essa mensagem com você e que hoje você se sinta por inteira alma. Te encontro amanhã.